Queridos e amados irmãos, aceitem a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma segunda-feira de estudos bíblicos e é com muito prazer e alegria que nós estamos aqui juntamente com vocês. Já de antemão quero agradecer os trabalhos técnicos do nosso irmão Mateus Marinho, aqui conosco, tanto de imagem como de áudio, e agradecer você que está do outro lado nos acompanhando também. Já pegue aí a sua Bíblia, papel e caneta, porque em instantes vamos estudar a bendita e preciosa palavra do Senhor. Seja um evangelista online, compartilhando também esse link do nosso vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas com a preciosa palavra do Senhor. Nesse mês de janeiro, nós estamos fazendo uma reflexão bíblica sobre o tempo. A nossa série tem como tema Remindo o Tempo. Nosso primeiro episódio da segunda-feira passada teve como título O que é o tempo? E hoje vamos falar sobre o que é a vossa vida. E o nosso propósito aqui é tratar um pouco a respeito da brevidade do tempo, consequentemente também da brevidade da vida. Eu tenho certeza que o seu coração será ricamente edificado através da palavra de Deus. Então nos ajude. Compartilhe esse link no stories do seu Instagram, no status do seu WhatsApp, para os seus amigos, colegas, vizinhos, parentes, irmãos em Cristo, e vamos levar mais longe essa mensagem do coração de Deus aos nossos corações. Quem sabe você está aqui pela primeira vez e esteja perguntando, né? Que igreja é essa? Que programa é esse? É a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, que tem como pastor titular o pastor Ademar Alves Lacerda, com sede nacional, aqui em Curitiba, Paraná, na rua General Djalma da Rocha Lima, número 70, ao lado do terminal de ônibus do Boqueirão, em frente à praça. Se você deseja conhecer melhor os trabalhos da igreja, vai aparecer na sua tela agora o endereço do nosso Instagram, para você nos acompanhar, nos seguir por lá também, onde nós temos conteúdos diários para a sua edificação espiritual e onde nós compartilhamos também as atividades, os eventos, fotos aqui da nossa sede, e eu tenho certeza que você será grandemente edificado. Se ainda não nos segue por lá, siga-nos no Instagram, e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal IPJC Oficial. Aqui nós temos vídeos diariamente, transmissões ao vivo também diárias, mensagens, testemunhos, louvores, tudo isso e muito mais você acompanha aqui pelo nosso canal IPJC Oficial. Aproveita também e ative o sininho das notificações para que sempre que a nossa live estiver no ar e nós postarmos conteúdo novo, você seja notificado pelo YouTube. Nós vamos louvar a Deus com o hino agora, que prepara os nossos corações para esse momento da palavra do Senhor, né? Nosso assunto de hoje é: o que é a vossa vida? Uma reflexão sobre a brevidade do tempo. E é esse hino que nós vamos ouvir agora, interpretado pelo vocal aqui da nossa sede nacional. O que é a vossa vida? Abre o seu coração e deixe que Deus fale contigo através dessa mensagem cantada. O que é vossa vida? É como folhas ao vento, é flor que murcha com o tempo, é como a brisa que vai, é como um conto ligeiro, um comprimento, um adeus. E assim nós passamos para outra vida no além. O que é vossa vida? É uma peregrinação, é como sombra que passa, um sonho, uma canção. É como a erva que cresce, de madrugada floresce, a tarde corta e
tudo é vaidade. Oh, porque duvida, peregrino em terra estranha, aqui não é o seu lugar. Nossa pátria é Sião, onde iremos morar. Cristo deixou suas pisadas, por elas chegaremos lá. Aqui tudo é vaidade. Oh, porque duvida, peregrino em terra estranha, aqui não é o seu lugar. Nossa pátria é Sião, onde iremos morar. Cristo deixou suas pisadas, por elas chegaremos lá. Cristo deixou suas pisadas, por elas chegaremos lá. Queridos, está aí esse lindo louvor, né? Que por si só já poderíamos aqui encerrar essa transmissão, porque ele é um verdadeiro resumo, uma verdadeira epítome de tudo que nós iremos comentar nesse estudo bíblico de hoje. Quero dirigir com vocês uma palavra de oração antes de meditarmos na palavra do Senhor. Eterno Deus e Pai, o Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, de nesse mês de janeiro estar fazendo uma reflexão sobre o tempo juntamente com os nossos irmãos aqui. E nós queremos pedir a Ti nesta hora que o Senhor venha expandir a nossa mente, a nossa compreensão a respeito desse assunto, e que aquilo que nós aprendemos e absorvemos hoje da Tua palavra venha ficar marcado como um ferro quente em nosso coração, gravado nas tábuas de carne do nosso coração, como afirma a Tua palavra, que seja uma lição para levarmos para a vida, Senhor. Que a Tua palavra venha trazer novas perspectivas, novas visões, novos ângulos para nós, novas maneiras de enxergar o tempo como uma preciosa oportunidade que o Senhor nos tem dado para Te servir melhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, abram comigo as suas Bíblias em Tiago, no seu capítulo 4, e o versículo é o 14. Tiago, capítulo 4, versículo de número 14. Pegue aí a sua Bíblia, papel, caneta, vamos juntos meditar na palavra de Deus. O texto bíblico diz o seguinte: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Amém. Uma das coisas mais chocantes para um leitor que não está acostumado com o texto bíblico é lidar com a longevidade dos primórdios da humanidade no texto de Gênesis. Você considera, por exemplo, Adão, o primeiro homem, e o texto diz que ele viveu 930 anos. É praticamente um milênio. É claro que o calendário daquela época, podemos dizer assim, que era o calendário lunar, tendo aí mais ou menos 360 dias, mas não vai diferir muito do nosso calendário moderno. Então, 930 anos é, de fato, muito tempo de vida. Você considera, por exemplo, a vida de Matusalém, o homem que mais viveu, segundo narra as Escrituras? Ele faleceu com 969 anos, dependendo da tradução diz Metusala, algumas traduções Matusalém. Então você observa que a longevidade
era uma realidade naquele tempo. E, infelizmente, né, hoje nós queremos adequar o texto bíblico a novas visões que têm surgido, novas teorias, novas interpretações, e até mesmo alguns teólogos, né, têm proposto teorias que dizem que, na realidade, não eram anos literais como nós compreendemos, né? Mas será que, de fato, é isso que nos mostra o texto bíblico? Particularmente, eu penso que essa não é a leitura natural. Acredito que realmente é chocante você ler assim que, meu Deus, Adão viveu 930 anos e quando nós interpretamos isso com óculos da modernidade, cria realmente assim, mas como? Um guarda-chuva, né? Um cabinho de guarda-chuva logo brota na nossa mente. Só que nós precisamos entender que o contexto era outro, a realidade também era outra. Mas eu queria pontuar aqui 3 coisas. Primeiro, o planeta não mudou a sua velocidade de rotação. Isso mostra que os dias, os tempos, os meses, os anos eram semelhantes aos nossos, né? Como eu disse, embora o calendário fosse lunar, o ano tendo aí cerca de seus 360 dias, né? Poucos dias a menos que o nosso, mas você observa que assim como eles observavam a mudança da lua, a mudança dos astros, e com isso fazia uma medida, um calendário, você observa que era muito semelhante ao nosso. Por quê? Porque a rotação da Terra, naquela época, era a mesma que nós temos hoje. Então isso nos faz entender que se tratam sim de anos literais. Segunda coisa, os textos bíblicos nos mostram o ciclo natural da vida humana, que é nascer, crescer e morrer. Então, alguns teóricos por aí dizem que não se trata ali de indivíduos, mas se trata de geração. Por exemplo, quando o texto fala de Matusalém, que ele viveu 969 anos, segundo alguns teólogos, não se trata de Matusalém, mas da sua clã, da sua tribo, dos seus descendentes, né? Toda a história deles durou um período de 969 anos. Só que isso não faz sentido, vendo que ali fala do ciclo natural da vida do indivíduo Matusalém. Ele nasce, ele cresce, ele vive e ele morre. Não tem nenhuma condição natural de interpretar o texto que ali não é um indivíduo, né? Outra coisa que nós precisamos compreender é que antes da entrada do pecado no mundo, e mais especificamente antes do dilúvio, o clima era outro, as condições climáticas e, consequentemente, também as condições que favoreciam a qualidade de vida eram completamente distintas das nossas hoje, não só no quesito alimentação, mas o ambiente em si, o clima em si, né? Antes de Gênesis, por exemplo, 8, quando acontece aquele dilúvio que destrói toda a terra, não havia chuva, por exemplo, né? Um vapor subia da terra e regava a terra era como um jardim do Senhor. Então observa que as condições de vida eram completamente outras, e após o dilúvio nós vemos simplesmente essa longevidade humana decaindo. E eu quero ver com vocês aqui alguns textos bíblicos rapidamente. Gênesis capítulo 5 fala de Adão, fala de Matusalém. Então você tem uma média aí de 900 anos, é muita coisa, é quase um milênio de vida. Mas em Gênesis no capítulo 11 já mostra a idade do homem entrando em decadência. No versículo 10, por exemplo, diz: estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem depois que gerou a Arfaxade 500 anos. Então você vê aqui decaindo de 900 para 500. No versículo 18 diz: e viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg depois que gerou a Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E aqui já muda, né? E diz: e viveu Reu depois que gerou a Serug 207 anos. Então Peleg 209,
Serug 207. Então você vê aqui baixando de 500 para 200. Quando você lê o Salmo 90, 10, Moisés diz que o máximo da vida humana é 70, 80 anos, e o que sobra disso, o que resta disso, é canseira e enfado. Então a pessoa até pode chegar ali nos 70, 80, mas muito debilitado. Raramente, né, nós temos casos aí de pessoas centenárias, de pessoas que são muito longevas. E quando você analisa também o contexto dessas pessoas, você vê que são pessoas que, na sua grande maioria, viveram na vida do campo, na vida rural, lidando bastante com a natureza, não comia o tipo de comida que a gente come hoje, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, dormia, né, com as galinhas, acordava com os galos cantando. Então, a qualidade de vida era completamente outra. A tendência natural, por causa do efeito do pecado, é a idade cada vez mais ir decrescendo no que diz respeito à longevidade. Agora preste atenção, você não precisa ficar triste e infeliz porque você não vai viver 969 anos. Ou porque você não vai viver 930, nem mesmo 500, nem mesmo 200, e a maioria de nós, com toda certeza, não vai chegar sequer aos 100 anos. No máximo 70, 80, com muito cansaço, melhor dizendo, enfado, artrite, artrose, osteoporose e outras oses por aí, e outras coisas mais. Só que nós precisamos compreender uma coisa, queridos. O grande importante da vida não é ela ser extensa, mas sim ela ser profunda. Entenda isso. A grande questão não é a extensão, mas a profundidade da nossa vida. E deixa eu mostrar duas coisas aqui. O texto que nós lemos, Tiago diz assim: o que é a vossa vida? É como um vapor que logo se desvanece. E aqui ele nos apresenta duas realidades. Primeiro, nós não sabemos quanto tempo temos à nossa disposição. Nós não sabemos. Essa é a primeira realidade. A segunda realidade é: a vida é frágil e breve. E deixa eu lidar com o primeiro ponto. Nós não sabemos quanto tempo temos à nossa disposição. Tiago diz: a vossa vida é como um vapor que logo se desvanece. E, infelizmente, nós tendemos muito a pensar que nós ainda vamos ter mais um dia. É claro, essa é a nossa expectativa. Eu quero viver bastante. Eu quero ter longevidade. Acredito que a maioria das pessoas, né, em um pensamento natural quanto ao custo da vida humana, querem viver bastante tempo, viver com saúde e desfrutar a vida. Só que, infelizmente, nós esquecemos que nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos à nossa disposição. Eu lembro que no ano passado nós sepultamos uma querida irmã, e enquanto nós estávamos ali no cemitério, eu ficava dando uma olhada naquelas lápides. Gente que viveu muito tempo, gente que viveu poucos anos, gente que viveu poucos meses. E eu lembro de um fato que me chamou a atenção, de uma criança que viveu apenas 9 dias. O que isso significa? Que o ser humano, ele nunca sabe quanto tempo ele tem à sua disposição. Uns vão mais tarde, outros vão precocemente, porque a vida é um vapor que logo se desvanece. Então, nunca seja como Festo, quando Paulo transmite a ele a mensagem da redenção, da salvação, falando sobre a justiça de Deus, a temperança e outras coisas, e ele diz para Paulo: Paulo, vai, e em hora oportuna eu te ouvirei outra vez. Quem garantia a Festo, portanto, que ele ouviria Paulo outra vez? Que ele veria o rosto de Paulo outra vez? Porque nós não sabemos quanto tempo nós temos à nossa disposição. A nossa vida é breve. Agora preste atenção, o fato de não saber quanto tempo nós temos à nossa disposição não deve nos paralisar. Porque muita gente ele começa a refletir sobre esse assunto e a pensar tanto nisso, ele fica tão absorto que ele simplesmente estaciona na vida. Ele paralisa na vida, e nós não podemos ser assim. Eu estava lendo recentemente a história do pregador David Brainerd,
David, ele viveu apenas 29 anos e morreu por causa da tuberculose. Mas quando você lê a história dele no registro que Orlando Boyer faz no livro Heróis da Fé, você vê um homem que viveu uma vida incandescente na presença de Deus. Um homem que orava. Vários escritos, fora o livro Heróis da Fé, que falam a respeito de David Brainerd, conta casos, por exemplo, dele passar horas agonizando diante de Deus em oração, tuberculoso, cuspindo sangue. Ele orava com tanta intensidade que a neve que estava ao seu redor se derretia, por causa do calor do seu corpo, de tamanha intensidade que ele colocava na oração. Em uma carta a um dos seus amigos, David Brainerd escreveu o seguinte: viva para a eternidade. Porque ele se admirava como que os vivos pensavam que eles nunca iriam morrer. E David Brainerd, ele tinha certeza disso, que ele iria morrer. Talvez ele não soubesse que ele iria tão precocemente no alto dos seus 29 anos de idade. Mas independente disso, ao invés de ficar pensando, calculando quanto tempo eu vou viver, e deixar com que esse pensamento paralisasse a sua vida, David gastou a sua vida para Deus inteiramente. E mesmo com uma vida tão breve, tão curta, nós podemos dizer que poucos homens conseguirão viver com a mesma intensidade e profundidade que David Brainerd viveu. Mas preste atenção, ele não é o nosso padrão. O nosso padrão é Jesus Cristo. Quando você olha para a vida de Jesus, a Bíblia dá ali algumas narrativas do nascimento de Jesus, depois fala de Jesus com 12 anos, simplesmente ela se cala. Então, do nascimento até os 12, não sabemos o que acontece, e dos 12 até o batismo de Jesus, a Bíblia não relata o que acontece com Jesus. Então, Jesus se batiza e ele executa o seu ministério ali por um período de aproximadamente 3 anos. E Jesus também morreu muito cedo. Agora você imagina só, Jesus morre com seus 30 e poucos anos, né? Tendo um ministério aí muito rápido, um ministério relâmpago de 3 anos. Mas João, quando ele escreve o seu evangelho, ele disse que se ele fosse narrar as histórias de tudo aquilo que Jesus fez e realizou, ele diz, nem todos os livros do mundo seriam suficientes para relatar aquilo que Jesus fez. Observe que Jesus, ele sabia do seu propósito, e Jesus, ele não estava preso, ao fato de que ele iria muito precocemente para a cruz. Ele estava preocupado em cumprir o seu ministério. Em João 4, Jesus diz que era necessário ele passar por aquela cidade, aonde ele encontraria a mulher samaritana, num poço de Jacó. E os dizia, olha, é hora de vocês trabalharem, porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Jesus diz, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Jesus não deixou que esse pensamento o paralisasse, ao contrário disso, foi um pensamento que o impulsionou a aproveitar ao máximo possível esses 3 anos do seu ministério, ainda que muito curto, ainda que muito breve, ainda como um vapor que em breve se desvaneceu. Jesus gastou-se inteiramente para cumprir o propósito que o Pai o tinha destinado. Então, meus amados irmãos, nós devemos chegar no fim da nossa vida como Jesus chegou no fim da sua vida. Em uma das suas últimas orações, enquanto realizava o seu ministério terreno, o Senhor Jesus, aqui em João, no capítulo 17, versículo 4, ele diz, eu, falando ao Pai, glorifiquei-te, Pai, na terra, tendo consumado a obra que me desse a fazer. Né? Eu estou só conjecturando aqui, mas eu imagino Jesus pensando, né? Foram 30 e poucos anos, foram praticamente 3 anos apenas de ministério, mas o que Jesus fez nesses 3 anos apenas de ministério, nós não conseguimos muitas vezes fazer em uma vida inteira. Por quê? Porque ele viveu intensamente. Jesus não tinha tempo para perder. E ele diz, eu te glorifiquei na terra,
tendo consumado. Eu não deixei nada por fazer, eu não deixei nada para trás, eu vivi o projeto do Senhor para mim, eu vivi o propósito do Senhor para a minha vida, né? Paulo disse, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e o Senhor Jesus, quando estava lá na cruz, ele disse, está consumado, está feito, a obra está realizada. Ele está dizendo, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus viveu muito pouco tempo. O seu ministério foi um relâmpago, mas ele viveu intensamente para Deus, né? Embora Paulo diz algo parecido, combati o bom combate, Jesus diz, está consumado. Há uma grande diferença entre Jesus e Paulo, porque Jesus morre muito cedo. E Paulo, quando ele escreve a Filemão, ele diz, aqui sou eu, Paulo, o velho, né? Então, alguns vão chegar na sua velhice e vão dizer, combati o bom combate. Outros, ainda muito novos, vão partir tendo consumado a obra e a incumbência que receberam de Deus para realizar nessa terra. O triste, meus amados, é quando a pessoa parte muito cedo, sem viver o seu propósito. E pior ainda, quando a pessoa teve mais oportunidade do que outros, tendo uma vida longeva e ainda assim viveu inutilmente. Que o Senhor nos ajude. A nossa vida é breve. Então, tome cuidado. Precisamos tomar cuidado com esse aparelhozinho aqui, chamado telefone celular, né? Eu brinquei há um tempo atrás, como eu vi um irmão dizendo que muitos de nós cristãos sofremos com o reelsmatismo, né? Sabe o que é o reelsmatismo? É aquela ferramenta do Instagram, né? O Reels. É quanto tempo teu de vídeo ali? Dá uns 30, um minutinho, né? Mais ou menos. Mas aquilo é feito para você assistir 200, 300 de uma sentada só. É verdade. Então, tenha em mente, a vida é breve. Então nunca fica pensando, não, vai ser só mais um vídeo que eu vou assistir. Não, estou aqui lendo a Bíblia, mas eu só vou dar uma checada aqui no Instagram, nas minhas redes sociais, né? Agora, imagina só, o que nós vamos fazer quando nós apresentarmos diante do Senhor naquele dia? O Senhor vai dizer, ei, Gabriel, o que você fez? Ah, Senhor, eu fiquei 3 horas seguidas assistindo o vídeo do Reels aquele dia lá. Senhor, eu fiquei 1 hora procurando o ângulo perfeito para aquela minha foto que ganhou mais curtidas lá no Instagram. O Senhor não está entendendo, está aqui, Senhor, eu apresento diante de Ti os meus 1000 seguidores. Eu apresento diante daqui as minhas 10.000 curtidas. Eu apresento aqui diante de Ti as minhas 1000 visualizações. Meus amados irmãos, não é isso que Deus quer. Deus não quer que vivamos inutilmente. É claro, desde que todas essas coisas estejam de alguma maneira sendo vividas para a glória de Deus, amém, glória a Deus por isso. Não estou dizendo que isso aqui é ruim de todo, claro que não, é uma boa ferramenta, nós estamos aqui utilizando essas ferramentas para alavancar o reino. E eu não estou dizendo que você usa a rede social bem só quando você explicitamente fala do evangelho. Você pode glorificar a Deus com a sua própria vida ali, com o seu próprio testemunho cristão ali. As pessoas podem ver Cristo em sua vida ali, sem, no entanto, você pregar o tempo todo, né? Mas o que eu quero dizer é, estamos vivendo para a glória de Deus. Eu duvido que passar 1 hora assistindo Reels é viver para a glória de Deus. Então, a nossa vida é frágil. A nossa vida é breve. Essa é a segunda verdade que eu quero abordar com vocês. Nós vimos que não sabemos quanto tempo nós temos à nossa disposição. Mas agora vamos para o ponto que Tiago trabalha aqui. Ele diz que a nossa vida é como um vapor. Mas olha que interessante. Antes de falar do vapor, a Bíblia nos dá aqui algumas ilustrações sobre a vida, sobre o que é a vida. Jó no capítulo 7, versículo 7, diz que a sua vida era como um vento que passava muito rápido, né? Em Gênesis capítulo 8, versículo 1, diz que quando finaliza o dilúvio, Deus faz passar sobre a face da terra um vento. Então o vento ele tem essa característica passageira, transitória, que vai, mas que tem pouca durabilidade. Quando Jó diz que a sua vida é como um vento, ele está dizendo isso, a minha vida é
passageira, a minha vida é efêmera, é como uma brisa que passa velozmente. Há dias atrás nós enfrentamos um calor intenso aqui em Curitiba. Sabe aquele momento assim que vem aquela brisinha, né? E você fica, ai, que ventinho bom, que ventinho gostoso, mas rapidinho passa. E volta aquele mormaço novamente? Pois é. É isso que Jó está dizendo, a minha vida é um vento. A minha vida passa breve. A seta do tempo, irmão, só vai. O tempo corre velozmente. Eu vejo muitas vezes, né, nós no culto e a pessoa lhe diz assim, olha, o relógio está correndo, o tempo está passando, esse relógio não é convertido, não, relógio é muitas vezes nós que não somos convertidos no uso do nosso tempo. A seta do tempo só vai. O tempo corre velozmente, não é uma via de mão dupla. O tempo, meus amados, é mais do que dinheiro. O dinheiro você armazena, né, deposita, guarda, né? Você pode ter uma rentabilidade em cima dele. O tempo não, o tempo só vai, e não volta. Não tem retorno. Um tempo perdido será para sempre um tempo perdido. E como disse um certo ator alemão, que é preferível acrescentar vida aos nossos anos do que anos à nossa vida. Tem gente que vai ter muitos anos na sua vida, vai ter muita longevidade, vai viver muito tempo, mas não terá vida nos seus anos, não terá intensidade, não terá profundidade, quanto mais o que diz respeito a servir a Deus. Você deve se lembrar, né, de uma figura famosa da nossa nação que falou sobre estocar o vento, né? Jó disse que a sua vida era como um vento, mas eis aqui o detalhe, não tem como estocar esse vento. Não tem como, não há possibilidade de estocar a vida, não há possibilidade de estocar o tempo. Então, um tempo que você gastou de forma errada é irremediavelmente um tempo gasto de forma errada. E isso é muito triste quando nós olhamos à luz do fato de que a nossa vida passa muito rápido. Nós não podemos, meus amados, recuperar o tempo que já foi. O tempo que passou. Mas nós podemos, a partir de então, remir o tempo que nos resta, aproveitando-o, otimizando e servindo a Deus nesse tempo. Davi também no Salmo 144:4, ele diz que a sua vida é como a sombra que passa. E a sombra, ela depende, né, da posição da luz, da posição do sol. E se de repente surge uma nuvem cobrindo ali o sol, a sombra também acabou. No Salmo 102:11, o salmista diz que a sua vida é como a sombra que se declina. E é interessante que a sombra também ela possui um caráter temporário. Tanto escrevendo aos Colossenses, né, como o escritor aos Hebreus, Paulo escrevendo aos Colossenses e o escritor aos Hebreus, eles dizem claramente que a antiga aliança, o Velho Testamento, muitas coisas que aconteceram ali, eram sombras do que haveriam de vir, mas a realidade estava em Cristo. O que eles querem dizer? Que muitas características da antiga aliança eram apenas sombra de uma realidade por vir, que aquilo era transitório, que aquilo era passageiro. Então, quando a Bíblia diz que a nossa vida é como a sombra, quer dizer que ela é passageira. Jó, no seu capítulo 14, versículos 1 e 2, ele fala também sobre quão efêmera é a sombra, né? Versículo 1, o homem nascido da mulher de poucos dias, dias a gente tem pouco, mas é fato de trabalho penoso, fato de inquietação. Versículo 2, sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Então a sombra não permanece por muito tempo. Jó diz que a sua vida é como um vento. O salmista diz que a sua vida é como uma sombra. E Jó diz que a sombra não permanece por muito tempo. Perdão, queridos. Mas eu gosto muito ainda do que Tiago disse. Ele diz que a nossa vida é um vapor. E eu não sei você, mas não sei se você sabe, mas Tiago, ele é considerado como o livro de provérbios do cristão ou o livro de provérbios do Novo Testamento, né? E tendo em vista que quem escreveu majoritariamente os provérbios foi Salomão, que também foi o autor de Cantares e também foi o autor de Eclesiastes,
há uma semelhança da sabedoria presente no livro de Tiago com esses livros sapienciais, ou seja, esses livros de sabedoria do Antigo Testamento. E no hino que nós ouvimos diz que aqui tudo é vaidade. E é isso que Salomão diz, que aqui tudo é vaidade. A palavra hebraica ali para vaidade é a palavra vapor. E Tiago está aproveitando dessa sabedoria judaica e está dizendo, a nossa vida é uma vaidade, a nossa vida é um vapor. E isso nos ensina duas coisas. Primeiro, meus amados irmãos, que a nossa vida passa muito rápido, é um vapor, logo se desvanece, como o próprio texto diz. Mas que a vida também é embaçada. Parece até gíria, né? Quando você vai falar para a pessoa, fala, hoje está embaçado, né? Hoje o negócio está embaçado. Pois é, mas é a vida mesmo, a vida é um vapor. A vida tem hora que é embaçada, isso não é gíria não, é uma realidade mesmo. A vida é embaçada. A vida é um vapor. Eu me lembro de uma vez que eu fiz uma viagem para o estado de São Paulo, passando ali pela Serra de Juquiá, 4 horas da manhã, irmão Mateus, recém tirado da carteira, minha primeira viagem, aí você imagina eu 4 horas da manhã naquela Serra de Juquiá com aquela neblina violenta, despenhadeiro de um lado, despenhadeiro do outro, e um caminhoneiro meio doido atrás de mim, pam, 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 e eu com a minha esposa, e o irmãozinho Jackson lá de Cascavel, ele estava na época também com a gente, ele tinha 12 anos naquela época. Eu falei, Jesus, eu com a minha esposa aqui, com o Jacksonzinho aqui com a gente, os pais dele confiaram ele na nossa mão. Ô Senhor, dá o livramento para nós. Que neblina terrível é essa? Irmãos, não dava para ver quase nada. Não dava para ver quase nada. Uma neblina terrível. Neblina terrível. A vida assim é embaçada. Como esse vapor, como essa neblina. Às vezes nós não conseguimos enxergar, não temos a visão do que está acontecendo, mas confie a sua vida em Deus, porque talvez você está achando a sua vida embaçada demais, por causa das lutas, das dificuldades, dos problemas, das situações que você tem enfrentado, mas nós temos um Deus que vê além do vapor, nós temos um Deus que vê além da neblina, nós temos um sol da justiça que brilha acima dessa neblina, e qualquer hora essa situação embaraçosa vai se dissipar e a luz vai raiar para nós. Então Tiago diz que a vida é um vapor, ou seja, a vida é vaidade, é aquilo que é vão, aquilo que é passageiro. Qualquer coisa pode pôr um ponto final. É engraçado que quando a gente vai viajar, né, irmão Mateus? A gente vai lá, manda o carro para a mecânica, faz uma revisão, gasta dinheiro. Para quê? Para nos prevenir de acidentes, né? Você bota o cinto de segurança, tudo bonitinho. Esses dias atrás, nós estávamos, né, com os 2 filhos no carro, a minha esposa junto, e o Filipinho olhou assim e falou bem assim, papai, colocou o cinto no Samuel, né, ele todo preocupadinho com o irmãozinho dele, se a gente tinha colocado ali o cinto no bebê conforto. Eu disse, sim, filho, o papai colocou o cinto, né? Mas por quê? Porque nós temos essa tendência de preservar a nossa vida, nós não fomos criados originalmente para a morte, mas para a vida. E nós queremos preservar a nossa vida e a vida de quem amamos também. Mas muitas vezes você se prepara assim para uma viagem e é simplesmente um acidente doméstico que põe o fim à vida de uma pessoa. Às vezes um tombo. Quantas vezes, já cansei de ouvir história. É engraçado que tem gente, né? Você ouve casos, a pessoa levou 7 tiros na cabeça e está viva. O caso aqui é testemunho do irmão, né? Quantos tiros? Foi 7, né? 7 tiros na cabeça, o irmão está vivo. Aí tem gente que está andando de bicicleta na rua, cai, bate a cabeça no meio-fio, morre. A nossa vida é um vapor, meu irmão, que logo se desvanece. O que te dá essa confiança toda, assim, que você vai viver muito tempo? Você acha que você vai viver muito tempo? Eu também acho que eu vou viver muito tempo, mas nós não sabemos na realidade. A vida é um vapor. Sabe o que é a nossa vida? É como eu li uma vez. Já brincou com aquela bolinha de sabão? Quando a gente é criança, é legal brincar de bolha de sabão, né? De vez em quando eu brinco com o Felipe lá em casa, eu fico fazendo assim, olha, na beirinha da bolha de sabão, para ela ficar em pé um pouco mais, não cair no chão. Mas chega um momento em que ela, estoura. E quando ela estoura assim, só fica aquela nevinha, aquela aguinha que cai assim, some. Sabe o que é a nossa vida? É aquilo que sobra da bolha quando ela estoura. Passa muito rápido. Passa breve.
É um vapor de uma chaleira que logo vai e se torna invisível. É assim. A Bíblia diz que a nossa vida é como um sono no Salmo 95. No Salmo 99, Moisés diz que a nossa vida é um conto ligeiro. No Salmo 90, ainda no versículo 5 e 6, ele diz que a nossa vida é como a erva, hoje cresce, amanhã está murcha. Então observe, querido irmão e irmã, a nossa vida é breve. Então a palavra de Deus para nós é: aproveite esse tempo que você tem agora. E como eu devo aproveitar o meu tempo? Romanos capítulo 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo. Nós precisamos conhecer o tempo, né? E tempo aqui diz respeito à época, o contexto que nós estamos vivendo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Sono aqui fala de indiferença, de letargia, de apatia espiritual, de insensibilidade espiritual quanto às coisas de Deus. E Paulo diz ainda mais: a noite é avançada e o dia está próximo, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz, andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Aqui ele não está falando do cuidado pessoal, do cuidado com a família, não. Ele está falando aqui: não se dedique a satisfazer os seus apetites carnais, não tenha cuidado da carne nos seus desejos maus. Não se preocupe em satisfazer os prazeres, né, do pecado que estão na sua carne. É isso que ele está dizendo. Então Paulo está dizendo aqui que a nossa vida está sendo assim, como a noite que vai chegando já no seu raiar do dia. O dia já vai chegando. E eu gosto muito dessa figura aqui, porque lá no livro de Apocalipse, Jesus diz para João: eu sou a resplandecente estrela da manhã. E para nós aqui na cidade, né? Para quem não está acostumado a acordar cedo igual o povo lá da roça, que muitas vezes acordava e via a estrela da manhã, a estrela d'alva, né? Assim chamada, a primeira estrela que nasce apontando que o dia vai chegando. Só consegue ver essa estrela quem levanta muito cedo, irmão. Quem acorda bem cedinho, né? E quando Jesus diz assim: olha, eu sou a resplandecente estrela da manhã, eu acredito que é uma referência simbólica ao arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja será assim, não será visível ao mundo, né? Jesus se apresentará à sua igreja como a resplandecente estrela da manhã. Quando Jesus vier julgar o mundo na manifestação da sua glória e todo olho verá, ele vai vir como o sol da justiça, todo mundo vai ver, né? Até quem acorda meio-dia incomoda com aquela luz do sol do meio-dia brilhando dentro do quarto, dentro da casa, né? Mas a resplandecente estrela da manhã, meu irmão, só vai ver, só vai contemplar aqueles que não estão dormindo o sono espiritual, aqueles que estão atentos, aqueles que não estão em bebedeiras. Você que gosta de uma birita, né? Aqueles que não estão em glutonarias, em desonestidade, aqueles que não estão em contenda, inveja, perdendo o seu tempo, brigando com os outros, sendo contendeiro, falando mal dos outros. Não, Paulo diz: viva em honestidade, porque o dia já se aproxima. E em Filipenses 1, Paulo diz que aquele que em nós começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. O dia de Cristo vem chegando, o dia do arrebatamento da igreja vem chegando, mas ele não virá a princípio como o sol da justiça. Isso vai ser na sua manifestação, quando todo olho verá. Mas o arrebatamento da igreja, Jesus vem como a resplandecente estrela da manhã. E somente aqueles que aproveitaram bem o seu tempo, vivendo uma vida que glorifica a Deus e agrada a Deus, é que irão discernir, conhecer o tempo, conhecer as épocas e verão despontar da resplandecente estrela da manhã e estarão prontos para esse dia. A vida é breve, meu irmão. Talvez o que você está pensando, o que você está precisando, não é de mais anos na sua vida, é de mais vida nos seus anos. Talvez o que você está precisando não é mais de extensão, de viver mais, é de profundidade,
é de profundidade, de intensidade. É de viver intensamente para Deus, é de trabalhar intensamente fazendo o seu melhor, é de gastar tempo de qualidade com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, criando memórias, criando legado, projetando Cristo na vida deles, no futuro deles. É isso que Deus espera de nós. Nós vamos encerrando por aqui a nossa reflexão bíblica de hoje. E no nosso próximo estudo nós vamos falar sobre como remir o tempo, como otimizar o nosso tempo, como usar e aproveitar bem o nosso tempo. Vamos orar nesse instante? Pai de amor e de graça, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós ouvimos a tua palavra. Não sabemos quanto tempo temos ainda à nossa disposição. Sabemos apenas que a nossa vida é frágil, sabemos apenas que a nossa vida é breve. E eu peço ao Senhor, Pai, que no tempo que nos resta ainda na carne, não nos deixe viver de forma, meu Deus e meu Pai, tola, de forma nécia, de forma louca, mas que o Senhor nos ajude a viver uma vida que glorifique o teu nome, uma vida que seja vivida para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos irmãos, nós vamos finalizando por aqui, que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam até este presente momento. E eu aguardo vocês, permitindo Deus, é claro, né? A nossa vida está nas mãos dele. Na próxima segunda-feira, onde nós vamos lidar com a questão prática dessa nossa série, que é como otimizar o tempo, como remir o tempo, como ser mais produtivo para a glória de Deus. E eu não quero aqui lidar com essas questões loucas aí de coaches da internet, né? Nada contra quem é profissional do coach, tá? Quando eu digo esses coaches da internet, eu quero dizer aqueles coaches que querem usar a Bíblia de forma errada e equivocada, né? Para ludibriar a mente das pessoas. Não é teologia coach que nós vamos falar aqui. É como ser produtivo de forma bíblica para a glória de Deus, respeitando o nosso tempo de descanso. Eu acho tão tosco, né? Tão rude, aquelas postagens do Instagram que a gente vê, né? Enquanto eles estão dormindo, você está trabalhando. Enquanto eles estão se divertindo, você está trabalhando, né? Nada a ver com nada, né? A Bíblia diz que até Deus descansou, estabelecendo um padrão para o homem. Nós vamos falar sobre isso também. Há tempo de trabalhar, mas há tempo de descansar. Há tempo de se dedicar ao trabalho, mas há tempo de lazer também. Vamos tratar tudo isso, né? Na próxima segunda-feira você é nosso convidado. Já convida mais alguém compartilhando o link desse vídeo e fala, ó, segunda-feira que vem tem mais para a glória do Senhor. E o nosso último tópico, né, na outra segunda-feira, assim, então, fechando o mês de janeiro, se Deus nos permitir, você está se preparando para a eternidade? Que é o tempo que não vai acabar nunca mais, porque nosso tempo aqui acaba. Mas o tempo fora do tempo, que é a eternidade, como já diz o nome, é a eternidade. Ele não vai acabar, né? Mas vamos ficando hoje por aqui, queridos. Que Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor Jesus. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix, 82.678.046, 1000 ao contrário 29.